Vitor Melo, que está lançando aí um novo livro, o romance A Noite que Vive no Rei. Vamos falar sobre essa peça? Vitor, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Fala pra gente sobre essa nova missão, né, que você teve e esse romance, o que é que ele conta e como é que é essa história. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Viderlan. Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Numa nova empreitada, né? Na vida de jornalista, aí já estou há 26 anos no mercado, mas eu tinha essa paixão pela literatura que caminhava junto, né? Eu sempre trabalhei com esporte, também com política, né? Fiquei um tempo como correspondente, trabalhei em Minas Gerais. E em Minas surgiu essa história da literatura. Conheci um agente literário lá por volta de 2007, 2008 e comecei a desenvolver um projeto. Eu sempre fui fã de literatura, gostei muito, por exemplo, sempre gostei do Érico Veríssimo. Então eu tinha na cabeça a missão de construir um romance. E aí uma vez eu vi uma entrevista da Raquel de Queiroz, né? Da nossa Raquel de Queiroz aqui do Nordeste, sim, grande escritora e imortal. E ela disse no Jô Soares, que a mãe dela falou: minha filha, escreva um livro que pare na biblioteca, fique em pé na biblioteca, um livro maior. Então, assim, caramba, eu pensei nisso, vou tentar fazer um projeto com uma base sólida, vou fazer imersões literárias pelo país. Fui a Cordisburgo, que é a terra do Guimarães Rosa, fiz uma imersão em Minas Gerais, no Grande Sertão Veredas, no Rio de Janeiro, São Paulo, e até que resolvi tirar esse projeto do papel depois da pandemia, né? A gente parou, fez algumas reflexões, e não vou me arriscar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é não temer o fracasso quando você mexe com literatura. Não temer o fracasso porque você vai colocar o seu nome, né? Você vai de peito aberto, tem que ter coragem para enfrentar as críticas do público, enfim. Muita gente vai gostar, outras pessoas não vão gostar. Então você tem que estar de peito aberto para entrar no meio literário. Resolvi fazer isso. E tá aí, consegui que esse projeto fosse aprovado pela editora Patois, de São Paulo. É uma editora hoje muito conceituada no mercado. É a editora, por exemplo, do Ricardo Ramos Filho, neto do Graciliano Ramos. Ele lançou recentemente um livro pela Patois. Tem um amigo meu também que trabalhou comigo por muito tempo no GE, que ganhou o Prêmio de Literatura de São Paulo em 2024, que é o Alexandre Aliati, com Tinta Branca. E até ele me incentivou. Olha, a Patois está buscando novos talentos da literatura brasileira. Seu livro tem potencial, então mandei os originais. Depois de 5, 6 meses recebi a resposta e eles trataram com muito carinho esse projeto e agora está saindo. Lançamento no dia 22. Já marcado, dia 22 de abril, aqui na Vila Farol, pertinho da Gazeta. Ou seja, 15 dias, né, praticamente, né, que antecede esse lançamento. Tenho certeza que você está cercado também de uma expectativa, de uma ansiedade muito grande. Agora, quando nós estamos falando de uma obra como essa, que são quase 600 páginas, vamos falar, Vitor, desses desafios para não perder essa base sólida que você colocou, que era uma das principais metas, né? Ficar, por exemplo, com um roteiro que pudesse ser, naquele momento, descrito de uma forma cansativa e sempre trazendo desdobramentos, que acaba sendo um grande desafio para qualquer escritor, Vitor. Isso é um grande desafio, porque primeiro você tem que ter em mente o projeto e você não pode sair muito daquilo. Você faz como se fosse uma boneca, que a gente chama no jornalismo, né? A gente monta uma boneca ali, tem a estrutura do romance e você vai administrando, recheando aquele romance. Mas, por exemplo, quando eu pensei em escrever um épico, é um épico de fantasia, saindo dessa coisa muito regionalista, que nós fizemos história no regionalismo, com Graciliano Ramos, por exemplo, própria Raquel de Queiroz, a Raquel de Queiroz do Ceará, o Graciliano de Alagoas, e outros, José Lins do Rego, enfim. Mas assim, quando se fala de literatura do Nordeste, normalmente se pensa no regionalismo. E não tem obras, normalmente, grandes obras literárias em outros gêneros. Por exemplo, fantasia, que quando eu comecei a escrever, o Game of Thrones estava no auge. Sim. Ou o Senhor dos Anéis, por exemplo, Tolkien. E assim, tem um público juvenil, um público jovem muito grande para isso. Então assim, eu tenho que ter uma base
para escrever sobre isso. Não era tão fã do gênero de fantasia, mas eu achei também aí um espaço para buscar tentar fazer esse trabalho sem clichês, fugir dessa coisa dos clichês do gênero. Eu gostava mais de romances, por exemplo, os romances regionalistas. Sou muito fã, por exemplo, da filosofia de romances filosóficos, ou do trabalho do Albert Camus, do Estrangeiro. Também fiz uma imersão na obra do Nietzsche, que tem muita influência na minha obra, por exemplo, Assim Falou Zaratustra, outros. Sartre também, Simone de Beauvoir. Então, mas aí eu tenho que trazer essa história, essas influências, para um público que tem interesse na literatura. Tem que buscar novos leitores. Então eu tentei fazer justamente isso. Traduzir pensamentos mais profundos e filosóficos numa literatura que consiga ter um público maior. Você consiga capturar, né, a atenção dos jovens. Então, eu pensando mais ou menos nisso, eu fui buscar essa base filosófica. E também fiz uma imersão fortíssima, principalmente no existencialismo. Também tem influência do Tolstói, do determinismo do Tolstói, influência do Nietzsche, influência de Camus, principalmente, que eu faço até uma menção no livro sobre Camus. E o grande desafio desse livro, assim, que chama um pouco a atenção, é a questão do tempo. Também fiz um estudo pesado em relação ao tempo, envolvendo inclusive Einstein, né? O livro começa com a citação de Einstein. Eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras. A partir dessa frase do Einstein, eu comecei a desenvolver a história. E a história começa no Big Bang. Parece que está num ambiente medieval, mas aí tem umas reviravoltas no tempo. E quem faz todo esse fio condutor é um bobo da corte chamado Turbilet, que usa o humor para quebrar a tensão da filosofia mais forte do livro e a parte da fantasia sombria. Ô, Vitor, eu acho fantástica a cabeça dos escritores, justamente por isso, por esse domínio do pensamento e da criatividade e de tentar criar histórias, né? Momentos, interação, dar vida a personagens. Quando você começa a escrever, você já tem na cabeça ali como é que vai ser o desfecho da história? Não, meu trabalho é empírico, né? Hoje se fala muito, tem duas formas de se trabalhar hoje na literatura. Tem muita gente que faz oficinas, participa de oficinas, e eu acho perfeito. Para mim não funciona muito. É muito do empírico, de você fazer. E no ensaio e erro, você vai ajustando, fazendo ajustes. E eu trabalho muito com essa parte criativa, que é a parte da imaginação que eu tenho desde criança. Criava mundos, universos, essa questão, sempre esteve comigo isso. E eu queria dar vazão a essa criatividade. E eu uso muito esse lado empírico, do ensaio e erro. E eu sempre cito para alguns amigos o Shakespeare. O Shakespeare não foi de academia. Se o Shakespeare fosse para a academia, ele não seria Shakespeare, porque ele poderia ficar ali, né, hermético nas questões acadêmicas. Então eu tenho até uma certa restrição a gente seguir uma norma. Porque você absorve os conceitos das de outras oficinas. pessoas. Né? Você é a favor da originalidade, é isso? Sim, mas, por exemplo, eu fico pensando, o Tolstói faria um trabalho hermético, assim, há uma técnica para escrever um romance, uma técnica para escrever um livro. Não, vem da experiência dele, da leitura. Eu acho que o principal, o que deve influenciar um escritor hoje é a leitura. Perfeito. Eu sou leitor desde de 11, 12 anos, leitor profundo. Eu me especializei, digamos, na obra do Érico Veríssimo. Eu li, por exemplo, O Continente, que é um dos meus livros favoritos. Eu li O Continente mais de 30 vezes. E O Continente, depois você vê Incidente Antares, do Érico, é um livro de fantasia, né? De realidade fantástica, que um brasileiro fez, que é o Érico Veríssimo. Os mortos saem de suas tumbas e visitam a cidade, colocam Antares em polvorosa. O trabalho do Érico Veríssimo, por exemplo, influenciou Gabriel Garcia Marques, né? Na literatura fantástica. 100 Anos de Solidão, que é outro impacto. Na minha vida, 100 Anos de Solidão. Sim. E aí você vai saindo daí, você tem Juan Rulfo no México, com Pedro Páramo. Tem até um filme agora no Netflix, Pedro Páramo, que até indico, sobre um romance germinal da literatura fantástica. Eu sou muito ligado a isso.
Então, com essas influências, fica mais fácil você escrever. Mas você vai traçando o seu caminho. A partir de tantas influências, você faz um liquidificador na cabeça e com essas influências sai um romance. Aí você tem que buscar a voz, né, também dos personagens. E pra gente fechar, acredito que esse é o momento também mais importante. Vamos falar quem é o soldado Ramon Capitão. Vamos falar um pouquinho. O Ramon Capitão, essa história surgiu... Pensei no chuveiro. Estava no chuveiro. Disse, caramba, vou pensar numa história fantástica. E aí veio o nome, veio o título do livro na época, O Dom de Ramon Capitão. Sim, mas o que é que eu vou fazer para escrever sobre esse cara? Não sei. Tinha começado a escrever um romance regionalista que eu estava achando raso. E aí, a partir do título, O Dom de Ramon Capitão, começou a surgir o personagem. Um cara que é ignorado no seu exército, não tem perspectiva. Isso a gente pode trazer até para a realidade nossa, a realidade dos jovens, né? Não tem perspectiva, está ferido em batalha e de repente ele começa a conversar com a parede. E essa parede diz: você pode fazer um pacto e mudar a sua vida. Mas o pacto, esse pacto específico, não vai levar a sua alma. Como nos pactos, nos rituais normais, que vem até do Codex Giga de 1200, enfim, ou do Fausto de Goethe, né, que é o demônio Mefistófeles. Esse espectro de fogo, espectro de flamas, ele vai cobrar os sentimentos. Você vai dar os sentimentos. Você entregando os sentimentos, você perde a humanidade. Mas ele consegue, talvez por causa do pacto, e o livro deixa isso aberto, talvez por causa do pacto, talvez pelo poder da vontade. Ele sobe as patentes, vira um rei por linhas tortas, né, na sua região, e começa a expandir o território. Só que em determinado momento, para ganhar a grande batalha, ele precisa fazer uma associação com Margot. E aí ele propõe um casamento. Um casamento à princesa Jordana, que foi educada, teve como tutor o bobo da corte, que tem o lado do humor, que é o Tourbillon, e a Jordana não aceita casamentos arranjados, né? Ele precisaria conquistá-la para conseguir fechar esse pacto com um rei para ganhar a grande batalha. E aí, para conquistá-la, ele começa a recuperar os sentimentos, um a um. Bacana. E aí o pacto começa a ser desfeito. Onde é que vai parar essa história? E quem quiser conhecer mais das histórias, é só ir lá no dia 22, lá no Vila Farol, né? Às 7 da noite, conferir esse lançamento. A gente está falando da Noite que Vive no Rei, romance de fantasia, que será lançado pela editora Patuá, o mais novo livro do jornalista Vitor Mello, a quem a gente agradece muito. Vitor, obrigada pela sua presença, sucesso aí nessa sua caminhada com a literatura. Parabéns. Muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Viderlan e amigos. Espero que vocês gostem da história, né? Estamos buscando leitores. Imortalizou seu nome já com o lançamento da obra, será sempre lembrado, né? Pode ter catástrofes, Deus o livre no mundo, mas ficará lá a obra dele também, né? Sendo lembrada por alguém ou sendo vista por alguém em algum momento. 7 da manhã, 37 minutos em Maceió. A Med Rádios está com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádios você faz da consulta de prevenção até as cirurgias cardiológicas, angiotomografia de coronárias, ressonância